para que outras pessoas também sejam salvas. Aleluia, Jesus. Para que outras pessoas se encontrem com Jesus. Pedro tinha tudo para desistir, passou a noite pescando. Pedro sabia onde estava o peixe. Pedro tinha tudo para desistir, mas porque Jesus lançou uma palavra na vida de Pedro, ele disse: segundo a tua palavra, eu lançarei azeite. Aleluia, Ele estava Jesus. cansado. Pedro Glória tem a muitos Deus. motivos para desistir. E eu e você nessa jornada, quantos motivos nós já tivemos para desistir? O Verdade, cansaço, pai. a fadiga, a noite, Pedro passou pescando, pela manhã não tinha nada, a decepção, o profissional da pesca, mas pela manhã chega alguém pregando na beira da praia. Glória a Deus. Você Aleluia. está aqui, irmão, nessa noite por causa de uma palavra, porque alguém falou desse Jesus para você, irmão. Então nessa noite, irmão, vamos pedir a Deus para que nós sejamos pescadores de alma, porque um dia alguém pescou a sua alma, um dia alguém apresentou esse evangelho para você. Verdade. E olha você aí, e como Pedro, irmão, olha isso no contexto da nossa vida, contextualizando a palavra aqui para nós. Se nós não temos motivo para desistir, fala a verdade. Muito. Você acha que é fácil estar aqui na frente de uma obra? Quantas vezes eu trabalhei a noite toda e no dia de manhã, no dia seguinte, eu tinha que continuar pescando. Mas segundo a palavra é para não desistir. Aleluia, Jesus. A palavra é para não parar. Quando eu olho Pedro, irmão, se jogando aos pés de Jesus, reconhecendo a sua fraqueza, a sua pequenez, afasta de mim, pois eu sou um homem pecador. Pedro reconheceu o milagre da pesca, né? Da pesca maravilhosa. Mas Jesus disse: de agora em diante, vocês serão pescadores de homens. Presta atenção. Glória a Deus, Esse aleluia. texto, no finalzinho que ele fala no versículo 11 aqui, no 9, 10, 11, se você for examinar, você vai entender que Pedro, Tiago e João ali, eles deixaram tudo. Mas no texto diz que tem uma rede se rompendo de peixe. Então, naquela pesca tinha bonança, porque Jesus disse: vai ao mais do fundo. Então, quando ele lançou a rede, veio muitos peixes. Pedro poderia dizer: peraí, Jesus, eu vou separar aqui os peixes, depois nós vamos conversar sobre esse negócio de evangelizar. Porque evangelista fracassa. Verdade, Deus. Pedro disse: vocês aí que trabalham na alfândega, você que trabalha lá cuidando daqueles salões lá dos peixes lá, fiquem aí, porque tem um homem que está dizendo que eu vou ganhar almas. Glória a Deus, aleluia. O propósito é maior do que aquilo que você tem. O propósito é maior do que aquilo que você tem, aleluia. O que Jesus tinha para a vida de peixe, para a vida de Pedro, o que era aqueles peixes? Próximo àquilo tudo, quanto Pedro ia. E olha que Pedro pegou, e olha que Pedro se machucou, cortou a orelha de soldado, pegou uma espada, irmão. Olha a história de Pedro. Essa história de Pedro é uma pregação rica, irmão. Mas o propósito que Jesus tinha na vida de Pedro era maior do que aqueles peixes. Eu já vi pessoas trocar Jesus por causa dos peixes. Eu já vi as pessoas trocar Jesus pela profissão. Mas ali com Pedro largou o peixe. Glória a Deus, Largou a profissão. Porque Deus tinha um propósito na vida. Aleluia. Na vida de Pedro, irmão. Glória. Agora Pedro e peixe está sendo a mesma palavra agora. Aleluia, Jesus. Porque os peixes, irmão, perto do propósito que tem para a tua vida. Aleluia, Jesus. Talvez você essa semana está pensando muito nos peixes. Peixe é coisa passageira. Pedro trabalhou a noite toda, irmão, estava cansado. E pela manhã lavando as redes. Jesus sobe do barco, empurra o barco um pouco da praia. Ali ele começa a pregar para a multidão. E aí manda Pedro. Poderia mandar o outro, João, o Tiago. Tem que ser Pedro. Aleluia, Jesus. É porque, irmão, tem coisa que é com você. Não é com o Tiago nem com o João. Deus sabe quem ele chama primeiro. Está entendendo, irmão Lúcio? Deus tem que chamar Pedro. Era como: vai Pedro, tu é o responsável, vai de novo. Tenta mais uma vez. Eu estou cansado. Eu trabalhei a noite toda. Detalhe, eu não peguei nada. Sabe o que, irmão? Tu quer se trabalhar e você não recebeu o ter trabalhado? Tem gente que mata por causa de R$1. Imagina por causa de uma diária. É como se Pedro estivesse vivendo isso. Eu trabalhei a noite toda, correndo o risco do mar, ventando, chovendo, tempestade. E eu não peguei nada. Aí o Senhor me mandou lançar rede.
Eu acho que Pedro reconhece a grandeza de Jesus, mas porque Aleluia, a tua palavra, mas porque tu está mandando. Aleluia, louvado seja Deus. Pedro lançou a rede, irmãos, e a rede se rompia com a quantidade de peixe. Aleluia, louvado seja Deus. E maior do que os peixes foi o que Jesus preparou para Pedro. Glória a Deus, aleluia. Jesus pregando duro, e Pedro sempre estava metido em tudo. Pedro era aquele que quando ninguém chamava, ele estava no meio. Pedro representa o homem 220, topa tudo. Aleluia, Jesus. Pela Glória a obra. Deus. Glória a Deus, aleluia. Jesus pregando um sermão duro, o povo indo embora. Aí quem vai futucar Jesus? O homem que viu os peixes, a rede se rompendo, que trabalhou a noite toda, não apanhou nada, mas segundo a palavra ele foi lá, lançou e se ajoelhou. Esse mesmo Pedro vai dar um conselho para Jesus. Quem é que consegue dar conselho a Deus, irmão? Quem é que quer ensinar a Deus a trabalhar? Verdade, Senhor. Senhor, o povo está indo embora, o seu discurso é duro. Olha, Pedro se metendo no ministério de Jesus. Era para Jesus ir na frente e Pedro ir atrás, cheio de pecado, torto. Ai, Jesus, você não quer também ir embora, não? Mas Jesus chamou Pedro um tempinho atrás. Não sei se 3 meses depois, um ano, eu não tenho ideia disso. Mas aí, Jesus, você não quer ir embora? Peraí, mas o Senhor me chamou para ser pescador de agora o Senhor está lançando uma palavra, você não quer ir embora? É, Pedro. Aí, Pedro, irmão, para onde nós iremos? Aleluia, Jesus. Se bem maior que peixe, bem maior que rede, bem maior que barco, bem maior que alfândega, é só o Senhor que tem palavra de vida eterna. Vai entender? A minha luta aqui não é por causa do peixe, nem da rede que se rasgou, nem do barco. A minha luta é porque Ele tem palavra de salvação. Glória a Deus, aleluia. Se eu estivesse aqui, irmão, lutando por você, eu já tinha desistido. Verdade, Deus. Se eu estivesse aqui orando por você, pela sua alma, eu já tinha desistido, porque eu sou fraco como você. Eu sou falho como você, mas eu não desisto, porque Ele tem palavra de vida Glória a eterna. Deus, aleluia. Porque Ele diz que vale o homem ganhar o mundo inteiro, perder a sua alma. Aleluia. Aleluia. É só por causa da salvação. Aleluia, Jesus. É só por causa disso, irmão e velho. É só por causa da salvação. É que vale ganhar o mundo inteiro, granjear, trabalhar, pescar milhões de peixes, ser rico, ser dono de uma alfândega, ser dono de uma empresa, se a minha alma perecer naquele dia. Aleluia. Bem maior é o propósito, irmãos. Então hoje, abre mão dos peixes, abre mão da rede, abre mão do barco. E é verdade, Deus não chama ninguém da obra para o trabalho, mas chama lá da obra, chama lá do trabalho para a obra. E é verdade, irmão. Eu creio nessas coisas. Então nessa noite, irmão, não temas. Ele disse a Simão: não temas, de agora em diante serás. É palavra futura. Ele diz: ó, você vai ser agora. Serás. Por quê, pastor? Por que serás? Porque Pedro precisava ser tratado. Aleluia, Jesus. Pedro precisava ser transformado. Pedro precisava de um preparo. De agora em diante, você é. Não, de agora em diante, serás. É o texto que diz: serás. O que Jesus está fazendo? Pedro, anda 3 anos comigo. Tá? Daqui a 3 anos eu estou partindo para o meu pai, eu estou voltando para finalizar minha missão, mas a tua está só começando, Pedro. Glória a Deus, aleluia, Jesus. A tua está só começando. Ô Pedro incrédulo, irmão. Se a gente for estudar, a maior parte da biografia de Pedro está em Atos Apóstolos. Irmãos, como diz o pastor, Pedro era pesado, irmão. Pesado, Depois eu vou explicar aos irmãos a história do porquê Pedro andava com a espada. Alguém sabe por que ele andava com a espada? Ninguém explicou ainda, né? Mas o pastor vai explicar. Não era porque ele era bravo, não. Eu pensei que era porque ele era bravo. Não, Pedro era convertido, andou com Jesus. Eu vi isso, eu preguei isso. Não, Pedro estava com a espada porque ele era bravo. Ele não era convertido coisa nenhuma. Estava com Jesus, mas depois que Jesus morreu, ele foi cheio do Espírito Santo. Aí ele se converteu e tirou a espada. Não, é outro contexto. Talvez algo que você não conheça. Mas depois eu vou explicar. Porque Pedro tinha uma espada, irmão. Ficaram curiosos, né? Escola bíblica, não estou brincando. Eu vou explicar, irmão, depois. Fica tranquilo.
Se você tem uma espada aí, não use a espada de Pedro pra ser bravo, porque pedreira não, viu? Se converta, viu, seu? Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Né? Se Pedro tem uma espada e andava com Jesus não carrega não, que é um pastor para falar para mandar me consertar. Né, irmão? Tem outros irmãos que usam a espada de Pedro para errar mesmo. Diz assim: Pedro estava com Jesus. Jesus mandou Pedro a espada, mas é uma historinha para outro dia. Jesus tinha tesoureiro, mas Jesus não tinha igreja. Está no contexto da espada. Jesus tinha alguém que escrevia ali, como Mateus. Mas por quê? Tinha 3 homens que andavam com Jesus no ministério de Jesus. Aleluia, Jesus. Eu vou falar muito então, vocês vão aprender, né, irmão? Pastor, pare aí. Fique tranquilo, só jogue sua espada. Eu não fico com a espada por causa de Pedro, não, viu? Como assim, pastor? Não use de ignorância porque alguém é ignorante, não, viu? Não faça porque alguém fez, não. Verdade. Se converta. O mistério é com você, Pedro. Não é com o outro, não. Não use, porque a gente tem isso, irmão. Mas o pastor viu ali que não fez nada. Esse pastor não fez nada. Mas tem um pastor que está vendo. Aleluia, Jesus. É melhor esse aqui fazer Glória a Deus. do que aquele fazer. Glória a Deus. Dura coisa é cair na mão. Vamos orar, irmãos, Aleluia, Jesus. para dar início.